Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e vamos meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na Bíblia, e esses programas nós estamos enfatizando as igrejas que se encontram no livro de Apocalipse, não é? Nós já falamos da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, hoje vamos falar da terceira igreja, não é? E essas igrejas nós vamos entender a mensagem espiritual que elas têm para nós, para a nossa vida cristã, e não uma mensagem histórica de uma igreja que existia há um tempo, como é corrente. Não, mas nós vamos pegar essa mensagem espiritualmente para nós, para a nossa vida cristã, não é? Então vai ser muito bom, muito produtivo, e vamos meditar na Bíblia, porque o Apocalipse é o livro que Deus nos revela muitas coisas, Ele quer que nós venhamos a conhecer. Então vamos conhecer, amém? Amém. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Então foi lido a mensagem que Jesus deu à igreja de Pérgamo. O livro de Apocalipse é um livro muito cheio de figuras, não é? Mas é uma mensagem que Deus quer que nós venhamos a conhecer. Se nós entendermos a igreja de Pérgamo como uma igreja histórica que existiu, para nós não interfere em nada na nossa vida espiritual. Mas se nós analisarmos bem, nós somos a igreja de Cristo, não é? Onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, como diz a Bíblia. Se nós analisarmos bem, o que é dito aqui tem a ver muito com a nossa vida cristã de muitos cristãos. Quando nós lemos a primeira igreja, nós vimos que as pessoas haviam perdido o primeiro amor. Muitos hoje perderam o primeiro amor, precisam retornar a Jesus. Na segunda igreja nós vimos que eles eram pobres, mas eles eram ricos espiritualmente, e que eles sofreriam perseguição até prisão para serem testados, não é? E ao vencedor Jesus daria a coroa da vida. Agora essa terceira igreja chama-se a igreja de Pérgamo. Mas será que essa mensagem tem a ver conosco? Vamos ver, não é? Então ele diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas, as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa figura, a espada afiada de 2 gumes, quer dizer a palavra de Deus, não é? Que é apta para discernir entre alma e espírito. Então, ela é a palavra de Deus, né? A espada de 2 gumes é uma figura bíblica que quer dizer a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, que pode discernir aquilo, separar, não é? As coisas. E quem tem essa palavra? É Jesus. Então ele fala assim, aqui quem está falando é Jesus, que tem a espada afiada de 2 gumes, não é? Então Jesus está falando. O que Jesus está falando para a igreja de Pérgamo? Sei onde você vive. Está vendo? Sempre existe uma indicação que Deus sabe da nossa condição. Ele sabe o que passamos, Ele sabe o que vivemos. Sei onde você vive, né? Onde está o trono de Satanás. Então, veja bem, a igreja de Pérgamo, ela vivia num lugar que era dominado por coisas malignas, coisas que são contra o Evangelho, contra a luz de Deus, coisas que são contrárias aos ensinamentos de Deus, ao que Deus quer de nós, não é? Quando eu falo trono, olha, aí está o trono, eu quero dizer que existe um reinado, existe um domínio, não é?
O trono tem um rei sentado, aquele que domina, aquele que manda. Então, quando ele fala assim, que a igreja de Pérgamo vivia num lugar onde era dominado pelo mal, então a igreja de Pérgamo estava num lugar onde o evangelho precisaria ser pregado para dissipar as trevas, não é? Mas aquele lugar era tremendamente maligno, não é? Porque ali o que dominava era o trono do mal, o trono de Satanás. E aqui, então, a igreja de Pérgamo vivia nesse lugar. Deveria ser a luz no meio daquelas trevas, não é? Quando eu falo trono, eu lembro de domínio, de reino, não é? Então ele fala assim, onde está o trono de Satanás. Contudo, você, a igreja de Pérgamo, permanece fiel. Então ela vive numa sociedade muito corrupta, muito entrevada, muito longe de Deus, mas ela permanece fiel a Deus. Tem muito a ver conosco. A nossa sociedade, ela está muito, pelo menos em muitas situações, em muitas manifestações, ela está muito longe do Evangelho, dos valores de Deus, do amor, da caridade, da bondade. A sociedade em geral está muito longe e as pessoas assim falam, mas se eu for uma pessoa assim como de Jesus quer que eu seja, eu vou acabar assim muito mal, não é? Eu tenho que ser esperto, se todos roubam eu tenho que roubar também, se todos manipulam eu tenho que manipular, eu tenho que falar mal dos outros. Então a sociedade entrevada, corrupta, maligna, interfere na vida daquele que serve a Jesus. Mas na igreja de Pérgamo não, a igreja de Pérgamo vivia nesse lugar, mas ela permanecia fiel. E Jesus diz assim, contudo você permanece fiel ao meu nome, ao nome de Jesus, e não renunciou à sua fé em mim. Apesar de eles viverem nessa sociedade, eles não se contaminavam com essa sociedade. Eles não negavam a Jesus e não renunciaram à fé que eles tinham em Jesus. Porque quando você vive numa sociedade assim, você sofre as consequências, porque é uma sociedade maligna, não é? Violenta, injusta, não é? Mas eles não. A igreja de Pérgamo, nós também, isso serve para lição para nós. Nós não temos que ser influenciados por onde nós vivemos. Seja o lugar que for, nós temos que influenciar. Nós temos que levar o Evangelho, levar a bondade, a caridade. Não vamos esperar ser compreendidos por todos, porque os valores do mundo são diferentes dos valores de Deus. Os valores do mundo são esperteza, roubo, tirar proveito, abusar do mais fraco, não é? Os valores do mundo são esses, são trevas, não é? Ter muito dinheiro e não se incomodar com as pessoas passando fome, mas juntar dinheiro como se a nossa vida na Terra fosse juntar dinheiro e viver eternamente aquilo que não é verdade, né? Então nós nos deixamos dominar pelos valores da sociedade de trevas, mas nós não devíamos, nós devíamos permanecer firmes nos valores do Evangelho, no amor, na bondade, na caridade, na ajuda ao próximo, como Jesus quer que nós sejamos. E ainda, apesar de todas as dificuldades, não negar o nome de Jesus e não abandonar a nossa fé. É isso que Jesus quer de nós. Aí Jesus ainda fala que essa igreja não renunciou à fé, mesmo quando Antipas, a fiel testemunha de Jesus, foi morto nessa cidade onde a igreja está. Ele foi morto, quer dizer, as pessoas que falavam do nome de Jesus, eram cristãos, sofrem até perigo da própria vida, como Antipas, não é? Então, é muito estranho nós entendermos que nós, às vezes, corremos até o risco de vida mesmo, né? Por estarmos assim pregando o Evangelho. E isso é muito interessante porque nós não devemos negar o nome de Jesus em nenhum momento, não é? Amém. Então, aí ele continua dizendo assim, no entanto, tenho contra você. Ele está falando com a igreja. No entanto, tenho contra você. Então, apesar das qualidades que a igreja tem, de estar num lugar de trevas, um lugar maligno, que não vive o Evangelho de Deus,
Ela não negou a fé em Jesus, mesmo com perigo de morte, e foi fiel a Jesus, mas mesmo assim ela fazia coisas que desagradavam a Deus. E quando Jesus fala assim, e tenho contra você, ele quer corrigir, ele fala assim, olha, você tem que corrigir isso está errado na sua vida, isso estava errado na igreja de Pérgamo, pode estar errado na nossa vida também. Quais eram as obras que Jesus tinha contra essa igreja, essas pessoas que acreditavam nele? Então ele falava assim, uma das coisas é que as pessoas se apegavam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e praticar imoralidade sexual. Essa história do Balaão e Balaque está no Velho Testamento. Balaão era um profeta do povo pagão, povo que não era judeu. E o rei, que estava com medo do exército israelita, tinha medo de Deus. Ele falava assim, Deus protege esse povo e nós não podemos vencê-lo, esse Balaque, né? Então ele queria que Balaão ensinasse como que o povo de Israel perderia a proteção de Deus, não é? E Balaão ensinou assim, que eles deveriam se desviar de Deus, desobedecendo a Deus, pecando. Então, comer coisa sacrificada a ídolos, né? Praticar imoralidade sexual, não é? Imoralidade, né? Sexual. Então é assim, quando nós ensinamos a outros coisas que são pecado e que vão afastar essas pessoas de Deus. Essa é a doutrina de Balaão, ensinando a Balaque a como vencer o povo de Israel, afastando a bênção de Deus deles por causa do pecado. Quando eu ensino alguém a pecar, eu ensino alguém a fazer alguma coisa errada, eu estou afastando essa pessoa de Deus, porque o pecado separa a bênção de Deus de nós, não é? O pecado é uma rebelião contra Deus. E o pecado da igreja era que muitas vezes as pessoas ensinavam os outros a pecar. A exemplo de Balaão, que ensinou a Balaque como fazer o povo de Israel pecar, e para que Deus se afastasse deles e ele pudesse vencer a guerra. E quando nós ensinamos alguém a pecar, doutrinas erradas, doutrinas que nós sabemos que são erradas, ou ensinos que nós sabemos que são errados, quando nós ensinamos isso, o que acontece? Nós estamos praticando o que Balaão praticou com Balaque. E Jesus tinha isso contra essa igreja. Havia muitas pessoas que ensinavam coisas pecaminosas a outras, e nós não podemos fazer isso. Quando vamos ensinar alguma coisa a alguém, vamos ter discernimento se nós estamos ensinando certo, se aquilo não vai desviar a pessoa de Jesus, um comentário, uma infelicidade que podemos praticar, que pode afastar a pessoa de Jesus e pode fazê-la até pecar, não é? E vamos pensar assim. E ele fala ainda, olha, de igual modo, né, que tenho contra você, de igual modo, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Aí alguém pergunta, mas o que era o ensino dos nicolaítas? Ensino é alguém que aprende alguma coisa, um ensino. Esses ensinos não estavam de acordo com o Evangelho, porque se estivessem de acordo com o Evangelho, seriam os ensinos de Deus, de Jesus. Mas aqui no caso é o ensino dos nicolaítas, é o ensino de alguém, ou de pessoas, ou de um grupo, mas que estava muito em desacordo com o Evangelho, e as pessoas se apegavam a esse ensino. Muitas pessoas se apegam a religiões, a práticas religiosas, a ensinos filosóficos, que na verdade são enganosos, porque eles negam o Evangelho. E esses são ensinos de nicolaítas, e as pessoas se apegam a esses ensinos. Quando você se apega ao erro, você está perdendo, porque você tem que aproveitar o tempo de vida aqui na Terra para aprender o Evangelho, não é? Quando você se apega ao erro, você anda errado, você anda na escuridão, não é? E Deus tinha isso, e Jesus tinha isso contra essa igreja, que eles se apegavam ao ensino dos nicolaítas, não é?
Aí ele diz assim, olha, portanto, vocês têm que se arrepender. Isso que Jesus diz para nós. Vamos examinar a nossa vida, se nós não estamos praticando coisas assim. Se estamos, vamos nos arrepender. Se não nos arrependermos, ele diz assim, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Não é luta de espada. Se você não se arrepender, Jesus iria até essas pessoas e através da palavra dele, que é o Evangelho, ele lutaria contra esses erros. Só o Evangelho pode levar as pessoas ao caminho de Deus, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. E você conhece Jesus através da palavra do Evangelho, que é a palavra de Jesus, que é a espada afiada de 2 gumes. Então, o que acontece? Se você não se arrepender, eu virei até você e ensinarei o Evangelho, para que você entenda o seu caminho errado. Ele diz assim, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, contra esses ensinos, não contra você, contra esses ensinos, com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Aí Jesus diz assim à igreja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvido para ouvir, não é que a pessoa não escuta, a pessoa é surda, não é isso. É que a pessoa não ouve, ela não entende, ela não presta atenção, ela não liga. Então fala assim, olha, presta atenção no que eu estou falando, escutem o que eu estou falando, não deixe isso passar, levem a sério. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é quem tem essa vontade de se chegar a Deus. Então deixa de se distrair, ouça, né? O que o Espírito, Jesus, né? O Espírito Santo diz às igrejas. E aquele que vencer, o que acontece? Aquele que vencer, fizer a vontade de Deus, darei o maná escondido. O maná escondido, né? O alimento, aquele alimento que só as pessoas que têm comunhão com Deus podem provar, que é o alimento espiritual que traz a paz, o conhecimento de Deus, o crescimento espiritual, traz os dons, traz os ministérios, não é? Então, aquele que vencer, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, até o seu nome irá mudar, não é? Porque Deus lhe dará até um novo nome, devido ao grau de espiritualidade que você chegou. Você chegará muito perto de Deus, graças ao seu arrependimento, e graças ao seu envolvimento com o Evangelho, e graças à perseverança que você tem de ficar com Deus. Você vê, essa igreja, como nós, existem pontos positivos, existem pontos que precisamos nos arrepender e mudar, todos nós. Nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo, mas quando olhamos essa igreja, vamos pensar o seguinte, será que não temos ensinado coisas erradas que levam as pessoas no caminho errado? Será que não temos nos apegado a coisas estranhas e deixado o Evangelho de lado? Então isso tudo é para nós, não é? É para nós. E vamos meditar nessas palavras, porque o Evangelho é para hoje. A nossa vida precisa do Evangelho, amém? Vamos pensar que Jesus sempre cuida de nós, sempre quer o nosso bem. Jesus, ele se preocupa conosco, amém? Vamos confiar nele, amém? Amém. Terminamos assim mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe, escute também e assista os outros vídeos, pois nós temos vários gravados. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra, que todos que estão assistindo esse vídeo possam ser confrontados por ela, que nós possamos aprender cada dia mais. Peço que abençoe cada pessoa que está assistindo, familiar dessa pessoa, nosso país também. E pedimos, Senhor, por esses países do mundo, principalmente esses que estão em guerra aí, que possa parar. E que os cristãos do mundo inteiro possam se unir em oração. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.